Oi, pessoal, tudo bem? Tudo bem? Segundo ano? Bom falar com vocês novamente. Saudade de vocês, hein? Bom, hoje é quinta-feira, dia 21 de maio. Continuamos no isolamento social. Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam com saúde. Espero que vocês estejam se cuidando. Ó, álcool gel, hein, pessoal? Vou até passar um pouquinho. Se cuidem, hein? Se cuidem porque o negócio tá estreito, mas vai melhorar. Vai melhorar e a gente vai estar junto, a gente vai conseguir passar por tudo isso e depois a gente vai contar a história, né? Porque na verdade nós estamos fazendo história e essa história vai ser contada depois. Bom, então já que a gente está falando de história, vamos falar de história da arte, né? Na verdade, na aula passada a gente falou sobre o Antigo Egito. Deixei uma charge para vocês, não deu tempo da gente comentar a charge na aula. Então a gente vai comentar a charge agora. Foi uma charge de duas, deixa eu achar aqui, uma múmia e duas pessoas, um casal comentando sobre a charge, né? A mulher diz: como eles conseguiram mantê-las conservadas por tanto tempo, olhando para as múmias? E o homem diz: dizem as más línguas que elas foram envolvidas em sacolas biodegradáveis brasileiras. Risos. Bom, o que vocês imaginam? O que vocês acreditam que seja isso? Primeira coisa, nós falamos sobre múmias na aula passada. O processo de mumificação no Egito acontecia porque os egípcios eles acreditavam em vida após a morte, eles acreditavam em vários deuses, né? Eles eram politeístas e eles inventaram a mumificação para preservar o corpo até que o espírito retornasse para ele. Por isso eles envolviam o corpo da pessoa para mumificá-la, tá? O politeísmo é aquela nomenclatura, né? Que acredita em vários deuses. Galera, primeira coisa, quando eles param nessa charge para observar a múmia, de fato a gente tem esse questionamento, né? Nossa, como que eles conseguem conservar uma múmia por tantos anos, né? 1 século, 2 séculos, enfim. Como eles conseguem? A brincadeira que o cara fez, que o homem fez, é sobre sacolas biodegradáveis. Hoje existe a lei que os mercados não podem dar mais as sacolas. Nós temos que comprar se quisermos usar. Porque, na verdade, o Brasil foi um dos últimos países a adotar essa medida ambiental, né? Então, ele está dizendo que elas estão por tanto tempo sendo mantidas nesse processo de mumificação, porque o Brasil é muito antigo em sacolas biodegradáveis. Na verdade, ele fez uma brincadeira, né? Porque o saco, a gente sabe, o saco plástico, a gente sabe que leva 400 anos para poder se dissolver. Então, de repente, é o tempo que ele fez na cabeça dele que a múmia estaria por ali, né? Vivendo esse processo, que aquele corpo estava nesse processo de mumificação. Por isso ele fez essa brincadeira, tá? Bom, a gente vai continuar falando sobre o Antigo Egito, tá bom? A gente vai continuar falando sobre esse processo de mumificação. Eu vou deixar para vocês um vídeo de uma múmia encontrada depois de muitos e muitos anos, mas eu queria muito conversar com vocês sobre algumas histórias, né, do Antigo Egito. Eu acho que vale a pena, porque a gente não conhece e é uma vasta experiência que os egípcios têm para nos passar. Primeira coisa, a origem da mumificação do Egito, vou deixar o link para que vocês vejam, é interessante demais. As primeiras múmias, elas geralmente eram associadas ao velho reino do Antigo Egito. E a gente está falando de 3.000 anos atrás. Galera, é muito tempo. A gente está falando de 5.600 anos atrás, uma das primeiras múmias que foram confirmadas. Eu estou falando com vocês aqui, mas eu estou mexendo aqui no meu computador para passar o texto. Bom, pensava-se que a prática da mumificação e as técnicas usadas para embalsamar
como o uso de resina, né, o corpo, embalsamar e deixar ele todo durinho, tinham se originado no velho reino do Antigo Egito, conhecido como Era das Pirâmides. Nós estamos falando de 2.500 anos antes de Cristo, tá? Mas depois essa interpretação, ela foi desafiada por uma análise em 2014. E aí começaram a pensar numa origem de 1.500 anos antes de Cristo, ou seja, menos de 1.000 anos, tá? Eu vou deixar para vocês aqui algumas análises dessas múmias. Eu quero que vocês vejam, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de vê-las. Nós temos um pedaço de múmia, nós temos uma múmia em posição fetal. É muito interessante, provavelmente essa pessoa morreu daquela maneira ali e ficou, né, tantos e tantos anos. Eu queria que vocês vissem, e nós vamos realizar algumas tarefas em cima do tema. Hoje a gente só vai falar sobre múmias, tá certo? Embora a gente não tenha isso no Brasil, outras nações, outros povos têm esse tipo de cultura. E já que nós estamos estudando história da arte, a gente vai estudar a cultura de outros lugares. Hoje, como na aula anterior, falamos do Egito, tá? Uma das mais ricas civilizações, das mais inteligentes, que faziam grandes construções e não tinham naquela época instrumentos para isso. Tampouco eles pensavam em embalsamar uma múmia que a gente possa estar estudando hoje. Eles não tinham ideia que eles iam fazer história, eles não pensavam nisso. Eles estavam pensando na religião, tá? Bom, aqui a gente tem que o Museu Egípcio de Turim estuda uma múmia desde 1901. A múmia é única por nunca ter sido exposta a tratamento de conservação. Sua condição imaculada faz dela um objeto ideal para análise científica, tá? Então eu vou deixar o link, eu vou deixar o texto e nós vamos fazer exercícios em cima desse tema, a múmia, as múmias egípcias, tá bom? Ó, amanhã quero todo mundo mandando parabéns pra mim porque é o meu aniversário, hein? Vou fazer 20 aninhos. Beijo!